bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje iremos falar sobre a importância de orar. Embora o dom da salvação esteja à disposição de todos, só podemos apropriar-nos dele pedindo, e não somente a regeneração que obtemos pela petição. Também a plenitude do Espírito Santo está à nossa disposição, bastando simplesmente que o peçamos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Mas não só o dom da salvação, mas também a plenitude do Espírito Santo e todas as demais bênçãos estão à nossa disposição e podemos obtê-las pela petição em oração. Tiago afirma que Deus não negará a sabedoria a ninguém, mas a dará liberalmente, desde que nós a peçamos com fé. Podemos obter os dons do Espírito Santo, bastando para isso que o peçamos cura, libertação, prosperidade e também as bênçãos. Temos o direito também de orar a Deus por um avivamento. Pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens da chuva dar aos homens aguaceiros. Zacarias 10, verso 1. A bênção de Deus pode ser nossa, basta que a peçamos. Podemos receber as bênçãos de Deus, que em Zacarias são tipificadas como chuvas, porque Deus ordenou que a peçamos. Está bem claro que Deus está desejoso de nos abençoar como seus filhos. Contudo, temos que fazer a nossa parte, que é pedir e pedir de forma correta. Agora, meus irmãos, escutem como funciona esta questão de pedir. Como podemos obter a resposta de nossas petições? Há, contudo, 4 passos importantes. O primeiro passo tem que pedir com fé. O simples fato de pedir alguma coisa a Deus não é garantido de uma resposta positiva. E tudo quanto pedir, diz em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. O segundo passo, temos que manter um relacionamento com Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João 15, versículo 7. Quando permanecemos em oração, desenvolvemos-nos espiritualmente, de modo que os desejos dele passam a ser os nossos. O terceiro passo é: temos que ter a motivação correta. Pedi e não recebeis, porque pedi mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Sabemos que é desejo de Deus dar-nos boas coisas. Contudo, muitos de nossos pedidos são inspirados por puro egoísmo. Deus quer que nossas petições tenham finalidade de glorificá-lo. O quarto passo é: temos que pedir segundo a vontade de Deus. Será que isso quer dizer que teremos de procurar saber primeiro, antes de orar, se Deus quer que sejamos curados ou não? Por isso que é tão importante conhecermos as Escrituras. A Bíblia nos diz qual é a vontade de Deus. Mas quando orarmos, pedindo algo que Deus já nos prometeu, temos certeza de que oramos segundo a sua vontade. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
1 João, capítulo 5, dos versos 14 e 15. Deus responde a nossas petições segundo sua maneira própria de ser. Ele não se limita a nos dar exatamente aquilo de que precisamos. Ele nos dá em muita abundância. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Os recursos de Deus são ilimitados. Deste modo, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas Deus não tem falta de bênçãos. Ele possui um depósito completamente cheio. Meus irmãos e irmãs, só precisamos saber como abrir esse depósito aprendendo a orar e pedir da maneira correta. Aprendi esses princípios bem no início do meu ministério. Estudei as Escrituras e descobri que Deus é bom. Iniciei o meu ministério na região mais pobre da Coreia, numa época de séria depressão econômica em nosso país, logo após a Guerra da Coreia. Aprendi primeiro a jejuar, não porque fosse espiritual, mas porque não tinha nada para comer. E através da oração e da leitura da palavra de Deus, entendi que Deus não era o Deus apenas da Europa e dos Estados Unidos. Ele é o Deus de quem quiser aprender a confiar nele. Há uma experiência que já contei muitas outras vezes, mas sempre há alguém que nunca ouviu. Se você não ouviu, ouça agora, por favor. Ela ilustra perfeitamente como podemos obter respostas de oração das mãos de nosso Pai Celestial. Quando iniciei o meu ministério, ainda era solteiro e morava num pequeno cômodo. No inverno, eu me protegia do frio, enrolando-me com cobertores, pois não tinha nenhum outro meio de aquecimento. Comecei a pregar a mensagem de abundância de Deus, conforme havia nas Escrituras, e assim me vi no dilema. Se Deus era tão bom, se possuímos tanto e tão vastos recursos, por que eu era tão pobre? É uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo, principalmente no país em desenvolvimento. Um dia percebi que precisava de 3 coisas. Como não tinha um veículo para visitar os membros da minha igreja, precisava de uma bicicleta. Precisava também de uma escrivania, pois não tinha onde colocar a Bíblia. E resolvi pedir a Deus uma cadeira também, pois precisava dela para a mesa. Hoje, essas 3 coisas podem parecer insignificantes, mas há mais ou menos 25 anos eram coisas raras em nossa região. Contudo, com toda a confiança, pedi a meu Pai Celeste essas 3 coisas: uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. E apresentei essa mesma oração a Deus durante vários meses, achando que se repetisse continuamente, por fim Ele me ouviria e me atenderia. Mas 6 meses depois, fiquei meio desanimado e fiz uma oração desalentada. Senhor, sei que o tempo não significa nada para ti, e eu preciso muito dessas coisas agora. Talvez o Senhor esteja pensando em demorar mais para entender a minha petição. Mas se demorar muito, eu morro e não preciso mais delas. Então, ouvi uma voz suave e tranquila me falando no íntimo: Filho, escutei sua petição desde a primeira vez em que fez há 6 meses a oração. Então por que não me atendeu? Indaguei. Você me pediu uma bicicleta, não foi? Continuou Deus. Mas existem muitos tipos de bicicleta. Qual delas você quer? Existem também muitos tipos de mesas, feitas de diversos tipos de madeira,
Que tipo de mesa você quer? Existem também diversos tipos e modelos de cadeira. Qual o tipo de cadeira que você quer? E essas palavras que ele me falou naquela noite revolucionaram minha vida. Então resolvi pedir a Deus objetos específicos. Uma bicicleta da fabricação americana, que naquela época havia 3 tipos de bicicleta, mas a americana era a melhor qualidade. Pedi uma escrivania de Magno das Filipinas. E por último, pedi uma cadeira, mas não era uma cadeira qualquer. Queria uma cadeira com rodinhas nos pés para que pudéssemos girá-la à vontade como um daqueles grandes empresários. 2 semanas depois, ganhei uma bicicleta americana pouco usada, do filho de um missionário. Depois, ganhei a escrivania de Mogno das Filipinas e a cadeira para fazer jogo com ela. É claro que era uma cadeira giratória. A parte mais interessante dessa experiência ocorreu antes de eu receber estas coisas. Um domingo, eu estava pregando sobre Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. No meio do sermão, eu me ouvi dizer com grande convicção: eu ganhei uma bicicleta, uma escrivania e uma cadeira, e em seguida pus-me a descrever cada um desses objetos. Depois do culto, 3 rapazes que hoje estão no ministério me procuraram e perguntaram: pastor, será que poderíamos ver esses 3 grandes presentes que Deus lhe deu? Era bastante compreensível que eles estivessem curiosos, pois essas coisas eram muito incomuns naquela época e naquela região. A caminho de casa, comecei a me preocupar com o que ia dizer aqueles jovens quando visse meu cômodo vazio. Assim que abri a porta, vi escorrer os olhos pelos aposentos desprovidos, procurando minha bicicleta, a cadeira e a mesa. Afinal, um deles disse: pastor, onde estão? Indagou com expressão de espanto. Bem aqui, repliquei, apontando para o meu estômago. Deixe-me explicar fazendo uma pergunta. Continuei calmamente, admirado com minha resposta. Onde você estava antes de nascer? No ventre de minha mãe, respondeu um deles. Certo, exclamei. E você, já existia antes de nascer? Indaguei, vendo que um brilho começava a surgir no rosto deles. Já? Claro que já existíamos no ventre de nossa mãe, mas ninguém podia ver você sorrir. Ele disse: qual era a minha condição naquele momento? Estou grávido também. Estou esperando uma cadeira, uma mesa, uma bicicleta de fabricação americana. Concluí todo orgulhoso, vendo a expressão de surpresa que havia no semblante deles, transformando-se em riso. Ora, pastor, então o senhor está grávido, disseram rindo de mim. Tentei pedir silêncio a eles e que não contassem nada para ninguém. Mas uma notícia como essa, um homem grávido, era difícil de manter em segredo. Então se espalhou pelo bairro a notícia de que o pastor da igreja local estava grávido. E quando eu passava, as mulheres olhavam para mim e riam. As criancinhas vinham colocar a mão em meu estômago para ver se sentiam ali a bicicleta. Mas depois, quando Deus me deu esses objetos, então foi minha vez de rir. E desse modo, Deus me ensinou a fazer orações específicas. É assim que se ora em fé. Não faça petições com generalidades. Certifique-se bem do que você precisa e escreva. Depois, ao orar, apresente a Deus aquilo que você deseja com detalhes. Isso feito, passe a dizer que já recebeu.
Talvez não queira dizer em público, mas comece a dar graças a Deus e a confessar que já recebeu a resposta. Lembre-se de que se pedirmos com fé, Deus nos dará o que pedimos. É muito interessante que Deus tenha ensinado isto para um pastor de um pequeno país. Parece que geralmente só os pastores de países do Ocidente falam sobre a abundância das bênçãos de Deus ao atender suas necessidades, mas eu posso testemunhar de que Ele pode fazer o mesmo por qualquer homem ou mulher que lhe pedir segundo a sua palavra. Muitas vezes deixamos que as condições sociais ou econômicas em que vivemos venham a ditar o nível de nossa fé. É por isso que devemos pedir a Deus que amplie nossa visão e nossos sonhos, já que estes são a linguagem do Espírito Santo. Tendo uma visão mais ampla, poderemos obter maiores bênçãos da parte de Deus. Certa vez, Winston Churchill disse que os grandes homens procedem de grandes países, vivem em épocas de grandes realizações e desempenham grandes tarefas. Em geral, é assim que acontece. Contudo, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio de um país fraco e pequeno, Israel. E na época em que ele viveu, sua terra estava sob o domínio do Império Romano. Embora ele tenha realizado a maior de todas as tarefas, certamente não viveu numa época de grandes realizações para o povo de Israel. E, no entanto, ele constituiu o ponto central de toda a história. Não importa quem você é, você pode causar um grande impacto. Sua vida pode mudar, seu país ou mundo, se você souber fazer a oração da petição. Deus deseja dar-nos muito mais do que imaginamos. Peça a Deus o dom que lhe possibilitará ter o maior impacto na situação em que você se encontra. Não se contente com uma situação comum. Sou de uma família pobre e de um país pobre e vivia em circunstâncias diversas. Apesar disso, nunca tive de abrir caminho à força para chegar diante dos grandes deste mundo. O dom da graça que Deus me concedeu tem me colocado diante de reis e rainhas, presidentes e de muitos mais notáveis líderes mundiais. Se Deus fez isso por mim, pode fazer com você também. Mesmo que você, que agora ouve essa mensagem, vive num país pobre da América Latina, sua vida pode deixar uma marca profunda nesse país e também no mundo. Onde quer que você esteja agora, Deus pode e quer usá-lo para ajudar e atear o fogo do avivamento que irá varrer a África, a Ásia, a Europa e a América. Peça e você receberá, mas lembre-se, peça com fé e em nome de Jesus.